Olá, eu sou a professora Renata Batista e nós estamos aqui hoje para poder falar sobre legislação, política, saúde e sociedade. Quero que você fique bem animado aí para a gente falar sobre isso, porque é um tema mega interessante. Para falarmos sobre saúde, sobre sociedade, nós estaremos falando sobre política, sobre história, como tudo isso começou. Por que parar? Por que refletir sobre isso? Qual a influência que a política tem, que a sociedade tem, a organização social tem dentro desse processo? Então, a história se inicia quando as pessoas, eles começam a reivindicar os seus direitos. E aí, nós começamos a pensar sobre políticas de saúde para o poder público. Era assim que funcionava. O poder público dizia o que era melhor para as pessoas. E as pessoas não tinham o direito de opinar se aquilo era legal ou se aquilo não era legal. Então nós tínhamos uma população, como vocês veem no slide, ele está falando sobre aquela população que ela era completamente dependente do Estado, né, de uma forma geral. E aí o poder público, o que ele visava? Ele visava lucro, ele era elitista e, além disso, ele era absoluto. Então, o que estava decidido era isso e a população aceitava. Então, com isso, começou a acontecer movimentos. Isso foi uma parte muito importante quando nós estamos falando de políticas de saúde no Brasil. Nós começamos, então, com um momento sanitarista campanhista, quando começou a investir-se um pouco na saúde em formas de campanhas. Então, 8% da renda era destinada a esse investimento em saúde. Centros de saúde que cuidavam de algumas doenças específicas e a Santa Casa de Misericórdia era para aquelas pessoas que não tinham acesso a nada. Quem tinha planos de saúde na época no Brasil? Quem tinha acesso à saúde? Ele pagava por isso. Então isso funcionava na época nos institutos das caixas de aposentadoria e pensão, que era o IAP. O recurso era privado. Então 6% de uma população menor, que eram dos industriários, eram das pessoas que estavam ligados ali, era a renda da indústria, 6% dela era destinada a cuidar da saúde daqueles trabalhadores. Então investia-se em mais hospitais, tinha profissionais e tinha financiamentos de casas nesse Instituto de AP. Esse era o modelo de saúde vigente no Brasil. Com isso, começou-se então a discussão. A população começou a perceber que isso não estava correto, queria fazer muito mais. Então, começou a se pensar numa saúde com um modelo preventista. A saúde é um direito, ela não é um negócio. E aí, os movimentos sociais foram para as ruas e começaram a requerer sobre isso. Publicista. Então, começou-se a fazer campanhas em relação a isso, questionando por que, então, que está se investindo tanto nesses hospitais que não são públicos. Então, era hora de começar a investir naquilo que é público. A igreja, os professores, alunos na época, todos se uniram para acontecer esse movimento e nessa época foi lançada uma revista que ainda até hoje tem a sua publicação, que quando começou a conscientizar as pessoas sobre o seu direito à saúde. O ano de mudança, esse é o marco na história do Brasil, quando nós estamos falando de 1986, quando nós estamos falando da 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde todo aquele movimento popular das pessoas que foram para as ruas, que foram lutar, a população envolvida, todos os usuários dos serviços de saúde envolvidos, simplesmente clamando pelo acesso à saúde e que a saúde precisava ser garantida como direito. E aí, na Conferência Nacional de Saúde de 1986, nós temos isso em seu sentido mais abrangente. A saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse da terra e acesso a serviços de saúde. É assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades
Nos níveis de vida, a saúde não é um conceito abstrato. Define-se no contexto histórico da determinada sociedade e num dado momento em seu desenvolvimento, devendo ser conquistada pela população nas suas lutas cotidianas. E aí a gente vem com esse menino hoje, adolescente, já se tornando adulto jovem, que é o SUS, que é o Sistema Único de Saúde do Brasil. Nós estamos falando agora de controle social. Então, o povo, a população, ela pode sim questionar, ela pode sim ter os seus conselhos dentro dos serviços de saúde para fiscalizar se aquilo que é de direito do cidadão está sendo garantido. Quando nós estamos falando da integralidade do cuidado, é um dos princípios do SUS, dizendo que todo ser humano ele tem direito à sua saúde de uma forma integral. A equidade, nós estamos falando do princípio do direito, naquele momento é dar mais para quem mais precisa, da universalidade. Então, em qualquer lugar do Brasil, você pode ter acesso a um serviço de saúde porque ele é único e ele é universal. E ele é descentralizado, então a gente não precisa mais estar com várias subordinações, nós podemos sim ter ampliar os nossos serviços. E a gente olhando essa linha do tempo, quais foram as conquistas que obtivemos na linha do tempo? Em 1990 nós tivemos a aprovação da Lei Orgânica de Saúde, em 1992 nós tivemos a aprovação da Norma Operacional Básica, que ela vinha esmiuçando de que forma que tudo aquilo precisava ser cumprido. Em 1993, um outro grande ganho para a saúde pública do Brasil, que foi o modelo do Programa de Saúde da Família. Hoje já mudou-se esse nome para Estratégia de Saúde da Família, onde nós temos profissionais com os seus múltiplos saberes e que têm ação direto na comunidade, conhecendo uma área adstrita, conhecendo do que mais aquela população adoece e assim prestando serviços conforme a necessidade daquela população. Uma grande conquista, como acabei de falar, que foi a ampliação das equipes de saúde da família, e uma outra questão que foi a criação de polos de educação, onde os profissionais de saúde, eles necessitam assim serem aprimorados dentro do seu saber. A saúde ela é muito mutável, então uma necessidade desses profissionais que estão envolvidos dentro da saúde buscarem essa informação e também um dever desse governo formar esses profissionais. Hoje nós temos a UnaSUS, que é uma universidade aberta do SUS, onde qualquer profissional que está ligado à rede de saúde do SUS, ele tem acesso. Ele pode fazer cursos, ele pode acessar diversas informações. Nós temos o Telesaúde, que é um amparo para o trabalhador, também com várias formações. E além disso, nós temos um núcleo de apoio à saúde da família. Dentro da estrutura atual do SUS, nós temos a unidade de saúde, e essa unidade de saúde ela está ligada em várias redes. Então nós temos, vocês visualizando o slide, nós temos a UPA 24 horas, que é onde vai ser um centro de urgência, de atendimento daquela pessoa que não tem como ter o seu problema resolvido na unidade de saúde. Nós temos a unidade de saúde integrada ao hospital, quando ela pode tanto demandar para o hospital, como por exemplo para uma cirurgia, como o hospital vai contra-referenciar para a unidade de saúde numa situação de alta hospitalar. O Telesaúde, que vai dar acesso à formação, a tirar dúvidas do profissional de saúde. Nós temos o CRAS, que é uma rede de assistência social, que também está ligado. Então são várias determinantes, como nós vimos lá naquela diretriz, quando a gente está falando do SUS, que a nossa saúde ela está interligada, é o ambiente, é o social, são várias questões que estão envolvidas aí. E aí a gente vai falar sobre um modelo de atenção às condições crônicas. Isso é algo bem novo quando nós estamos falando de diretrizes clínicas, onde nós temos na base desse bolo que vocês estão vendo aí, a intervenção de promoção à saúde.
E aí a gente vai subindo degraus desse bolo, a intervenção de prevenção das condições crônicas, ou seja, eu tenho uma população, uma massa populacional, dentro dessa massa populacional eu vou ter pessoas com comprometimento dentro da sua saúde e aí eu vou gerir a condição de saúde daquela pessoa. Logo depois, essa condição de saúde eu vou precisar de cuidados mais especiais, dependendo às vezes para uma atenção secundária. E aí eu vou fazer uma gestão do caso específico daquele usuário. Essa linha que vocês visualizam aí, que cortam esse bolo, ela vai dividir para a gente em vários segmentos. Essa parte de baixo a gente está vendo sobre os determinantes sociais. Logo acima, vocês vão ver que desse lado menor da linha vão estar as condições que requer mudança no estilo de vida. Então, quando nós vemos uma base populacional, nesse nível, nessa segunda parte do bolo que vocês estão vendo aí, é quando essa pessoa precisa de ter uma intervenção na mudança do seu estilo de vida. Logo depois, a gente vai ter a condição que vai requerer um maior nível de atenção. Quanto mais a gente sobe na pirâmide do bolo, vai ser o nível de atenção que vai ser mais especial para aquele público específico. E aí a gente tem a nossa rede de urgência e emergência, que também é algo muito novo, que foi pensado pelo Ministério da Saúde em 2011, então é algo muito fresquinho. Quando a gente tem a UPA 24 horas, quem é que pode ter UPA? Qualquer cidade que tenha uma população acima de 100 mil habitantes, ele pode sim solicitar, construir, via Ministério da Saúde, solicitar a construção de uma UPA. A unidade de saúde, o centro de regulação SAMU, que faz essa assistência, e o hospital. A rede de atenção à urgência, então nós temos o primeiro ponto, promoção, prevenção, vigilância em saúde. Quando a gente pensa, por exemplo, em acidentes de trânsito, nós estamos pensando que precisa também ser pensado em políticas para diminuir o nível de acidentes de trânsito. No ponto 2, nós temos atenção básica à saúde. No ponto 3, nós vamos ter aquela assistência móvel. No ponto 4 é quando a gente vai fazer a estabilização do paciente. 5, a Força Nacional de Saúde intervindo dentro do SUS, dependendo das situações de calamidades. Unidades de pronto atendimento, temos a rede hospitalar e às vezes aquele paciente ele sai para uma internação domiciliar com essa atenção domiciliar também garantida. E agora a gente vai falar sobre melhoria profissional, da condição profissional. Nós estamos falando de AMAC, avaliação da melhoria de qualidade. E aí, o que é muito importante? Autoavaliação. Você avaliar como você tem feito as suas ações, qual a sua prática diária, a sua autocrítica. E aí, com isso, você faz a sua avaliação, planeja e reavalia. Então, todo profissional, ele precisa de passar por todas essas etapas como fase de melhoria de qualidade. Para isso, nós temos o ciclo PDCA, quando a gente está falando do planejar, no desenvolver, no checar e no agir. E isso vocês estão vendo que é um ciclo, ele não tem um término. Então, toda vez que você tem algo que precisa ser mudado, você vai planejar, você vai desenvolver como você vai fazer isso, você vai checar que se tudo aquilo que você desenvolveu, você cumpriu e você vai tomar uma ação. E isso vai ser sempre uma retroalimentação nesse processo de avaliação. O que é importante? Avaliar como que você estava antes, como você está agora. E agora, depois que você propôs, que você implementou aquela ação, como é que foi a sua avaliação pós o desempenho. Matriz de intervenção, ela é importante. Toda vez que você planejar dentro da sua equipe, avaliar qualquer tipo de mudança, você precisa de ter uma matriz de intervenção. Você precisa de ter um tempo. Em quanto tempo eu vou reavaliar aquele processo que eu entendi que eu preciso melhorar? Com isso também a gente precisa de pensar na educação permanente, talvez seja no processo de educação, e desenvolver a avaliação em equipe. Isso é muito produtivo. Com isso, a gente tende a seguir uma linha para alcançar bons resultados. E aí o que a gente espera? O que a gente almeja? Ganhar essas 5 estrelinhas, que é a satisfação profissional. Todos nós desejamos ter essa satisfação profissional. E é isso aí. Fica a dica. Espero que você tenha gostado da aula. Até mais.